No Brasil, muita gente acredita que a melhor estratégia para ficar rico é viver de dividendos. A estratégia é muito simples. Você vai comprar ações de empresas sólidas que são boas pagadoras de dividendos, e aí, com o tempo, esses dividendos vão virar a sua renda principal. Tem até investidor bilionário que fez a sua fortuna dessa forma, que é o caso do Luiz Barsi. Ele é simplesmente uma lenda no mercado brasileiro. Mas aí você se pergunta: Será que essa estratégia funciona para a gente que está aqui na Europa? a verdade é que muitas vezes o que dá certo lá no Brasil não necessariamente vai dar certo para a gente que está aqui na Europa. Hoje eu vou te mostrar como adaptar o seu cenário para a nossa realidade europeia e como você pode escolher entre ações e ETFs para começar a investir de uma forma inteligente. Antes de tudo, vamos definir o que é uma ação. Quando você compra uma ação na bolsa de valores, é como se você estivesse virando sócio daquela empresa. Então, como sócio, se essa empresa tem lucro, ela pode distribuir esse lucro para os acionistas, que seria você que é o investidor. Quando você compra uma ação, você fica exposto 100% a uma única empresa. Você também está exposto à gestão da empresa, se essa empresa vai ter lucro ou não. Também tenho que te contar que não é toda empresa disponível na bolsa que vai pagar dividendos. Já o ETF significa Exchange Traded Fund, ou fundo negociado em bolsa. Dentro de um ETF, existem várias ações, várias empresas. ETFs, de modo geral, são extremamente diversificados se comparados a comprar uma única ação de uma única empresa. É como se você estivesse comprando uma cesta com vários ativos. Pensa lá que você foi no supermercado e você é uma pessoa que não tem muito tempo para fazer suas compras. E aí o supermercado vende um combo todo mês, onde você tem o básico de comida, como por exemplo, arroz, feijão, proteína, ovos, leite, mas você também tem a parte de higiene pessoal dentro dessa cesta. Tem sabonete, tem shampoo. Então pensa como essa cesta do supermercado como um ETF. Você encontra vários tipos de ações ali dentro e isso tende a ser muito mais diversificado. Dentro dos ETFs aqui na Europa, existem dois tipos, que é o ETF de acumulação e o ETF de distribuição. Na prática, os ETFs de acumulação vão reinvestir automaticamente todos os dividendos e isso vai potencializar o efeito dos juros compostos ao longo do tempo. Lembra que eu te falei que algumas empresas pagam dividendos ali para os acionistas? Dentro do ETF, quando essas empresas pagam esses dividendos para os acionistas, esses dividendos, ao invés de virem para sua mão, automaticamente vão comprar mais cotas daquele ETF. Isso vai potencializar o efeito dos juros compostos, porque antes você tinha só o dinheiro que você colocou, mas agora esse dinheiro já te deu lucro e esse lucro já comprou mais do ETF, que porventura vai te dar mais lucro de novo. O ETF de acumulação faz ser muito mais prático você reinvestir os dividendos, e o fato desses dividendos não passar pela sua mão traz também um benefício tributário, porque os dividendos não passaram pela sua mão, você não tem que pagar imposto relativo a eles nesse momento. Já o ETF de distribuição, como o próprio nome já diz, ele distribui os dividendos. E quando esses dividendos caírem na sua conta, você vai ter que pagar imposto relativo a eles. E esse imposto varia muito de país para país dentro da zona do euro, por isso que eu não vou entrar em detalhes nessa parte. Quando você compra um ETF, você já tem diversificação instantânea. Um único ETF, como o MSCI World, por exemplo, te traz 1.500 empresas de vários países diferentes, de vários setores diferentes, todos de países desenvolvidos. Por que que isso é legal? Por que que isso é bom? Se uma empresa individualmente for mal, tiver resultados ruins, quebrar no meio do caminho, esse ETF vai fazer um rebalanceamento automático. Então, você não precisa estar acompanhando tão de perto assim tudo que está acontecendo dentro da empresa. É uma gestão muito mais fácil. Não precisa analisar balanços trimestrais, resultados e notícias. O ETF já vem com essa função autolimpante. A empresa foi mal, a empresa não está indo bem, beleza, tchau, você sai da lista. As taxas de administração de ETFs também são bem baixinhas e não tem custo extra nenhum para reinvestir automaticamente esses dividendos no caso de ETF de acumulação. É muito bom porque você não vai ter aquela interferência emocional forte. Você não vai ter que ficar pensando: Vendo ou não vendo essa ação? Vendo ou não vendo essa empresa? isso porque, se a empresa for mal, ela já sai da lista sozinha. Porém,
mesmo para quem investe majoritariamente em ETFs, ter ações na carteira pode ser beneficial, sim. As ações podem ter um papel de acelerador de crescimento, mas falando de porcentagem, não deve passar muito de 10 a 20% do seu patrimônio total investido se a sua estratégia for de ETFs. Menos de 10% não vai ter muito impacto positivo na sua carteira. Mais de 20%, o seu risco pode aumentar demais e aí você acaba perdendo aquela vantagem da estabilidade do ETF. Com as ações, você pode apostar em teses que você acredita muito para o futuro, ou até empresas que você gosta porque você conhece muito bem. Por exemplo, você é uma pessoa que acredita muito em inteligência artificial, acha que essa é a nova onda do mercado. Nisso, você pode incluir empresas específicas no seu portfólio. Dentro dessa categoria, entrariam empresas como Nvidia, como Microsoft, mas vale eu te contar também que elas já estão dentro do ETF do MSCI World. Porém, se você acredita demais na tese, você pode sim investir individualmente nelas. Outra tese que tem sido muito comentada ultimamente é sobre o envelhecimento populacional. As pessoas têm vivido cada vez mais. Se você acredita nessa tese, então você pode ter um ETF foco como o MSCI World, e aí você pode trazer empresas satélites focadas no ramo de farmacêutica e saúde, por exemplo. Aí você me pergunta, Tá, Gabi, mas por que não colocar tudo 100% em ações individuais se o potencial de crescimento pode ser muito maior do que o dos ETFs? a resposta é simples. A chance de você errar é muito maior. Quando você investe ação por ação, você tem que acompanhar muito mais de perto. Se uma empresa vai mal, a sua carteira pode sofrer muito se você não tiver feito uma boa gestão de risco. Por isso, eu quero te trazer uma estratégia prática aqui nesse vídeo. A gente usaria como base da carteira de 80 a 90% focado em ETFs. O legal é você ter um ETF núcleo, onde você vai aportar a maior parte do seu dinheiro, e aí você pode trazer ETFs setoriais estratégicos. Eu já trouxe uma carteira de ETFs exemplo em um outro vídeo, e eu vou deixar ele aqui em cima, caso você queira conferir depois. Mas, só para te trazer um resumão aqui nesse vídeo, como núcleo, você pode trazer um ETF focado no mundo todo, como o MSCI World, que vai ter mais de 1.500 empresas de países desenvolvidos. Mas você pode definir que talvez você queira o seu núcleo voltado para empresas de qualidade. Nesse exemplo, você pode ter um ETF como o MSCI World Quality Factor. Ele vai selecionar empresas de países desenvolvidos com alto retorno sobre capital, lucro consistente e baixa alavancagem. Mas talvez você queira investir em ETFs de empresas que são focadas em dividendos. Nesse exemplo, você pode comprar o MSCI World Dividend. Ele vai focar em empresas de países desenvolvidos que pagam dividendos acima da média. Particularmente, eu acredito que ter um ETF núcleo como o MSCI World é mais vantajoso, e aí você pode trazer como satélites aqueles pontos que você quer ressaltar na sua carteira. Por que que eu gosto dessa estratégia? Porque o MSCI World vai trazer empresas do mundo todo, de diferentes setores, e aí o peso das empresas dentro desse ETF vai valer mesmo de acordo com o market cap, com quanto aquela empresa vale. Então, se você gosta de empresas de qualidade, você pode colocar 60% em MSCI World, aí você pode colocar, por exemplo, 10% em quality, 10% em dividends, e aí você pode deixar 20% para ações. Pensa que esses satélites são um temperinho extra que você vai trazer para o seu portfólio. Então, a base, o arroz e feijão, é o MSCI World. Aí você coloca sal, pimenta, alho. Todos esses temperinhos extras vão ser os ETFs focados que você acabou de escolher e as empresas dos setores que você acredita ou conhece. Você também vai precisar fazer uma revisão periódica ali naquela carteira, ver qual ação subiu mais e por quê, se alguma merece ser vendida para você realizar um pouco de lucro, se a estratégia está fazendo sentido com o seu perfil de investidor. Aí você me pergunta, Tá, Gabi, mas significa que a estratégia dos dividendos funciona aqui na Europa? no Brasil, os dividendos são isentos de imposto de renda quando você investe como pessoa física. Nisso, você recebe 100% do valor de dividendos, e aí você pode pegar esse valor e comprar mais ações. Só que aqui na Europa funciona diferente.
quando você recebe dividendos na sua conta, você precisa pagar imposto. E aí, quando a gente fala de longo prazo, quando você tem que pagar imposto todos os anos de todos os dividendos que você recebeu, você acaba diminuindo o efeito dos juros compostos. Isso acaba mudando muito a matemática e o jeito do investimento. A estratégia dos dividendos não é eficiente na Europa por conta dos impostos. Para que essa parte fique mais lúdica, se você receber R$ 10.000 de dividendos no Brasil, R$ 10.000 de dividendos vão parar na sua conta e você tem esse valor livre para você fazer o que você quiser, inclusive reinvestir. Foi assim que Luiz Barsi ficou bilionário, investindo desde muito cedo e reinvestindo todo o valor que ele recebia de dividendos. Aqui na Europa, se você receber 10.000 euros de dividendos, por exemplo, vai incidir o imposto de 15 a 30% normalmente em cima desse valor. Isso significa que ao invés de você receber 10.000 euros, pode ser que você receba só 7.000, dependendo do país que você vive. Isso vai significar que a estratégia pautada 100% em dividendos vai demorar muito mais para pegar tração aqui na Europa. Essa estratégia cresce muito mais devagar do que cresce no Brasil. Uma solução para lidar com isso é investir em ETFs de acumulação. Isso porque eles reinvestem automaticamente os dividendos, você não tem que pagar imposto desses dividendos porque eles não vieram parar na sua conta, e isso acaba trazendo um efeito de juros compostos muito legais na sua carteira. Nisso, você consegue focar na estratégia de construção de patrimônio na sua fase de acumulação. Aí você vai deixar sua renda passiva lá para o futuro, quando chegar o momento de você viver daquele rendimento, daquele investimento que você construiu ao longo da vida. Ainda é possível você ter dividendos sim, mas eles vão entrar como uma forma de complemento e não como a base da sua estratégia. Porém, como nem tudo são flores, vale eu dizer que essa estratégia não funciona para todo mundo que mora na Europa. Se você mora na Irlanda, as coisas aqui funcionam um pouquinho diferente e é sobre isso que a gente vai falar agora. Na Irlanda, existe um imposto chamado DIM Disposal. Esse imposto recai sobre ETFs e ele quebra totalmente o efeito dos juros compostos. O DIM Disposal incide sobre o seu valor ali investido em ETFs a cada 8 anos, independente de venda do ETF. É como se o governo irlandês viesse, olhasse para você e dissesse: olha, independentemente de você vender aqui esse valor, eu quero que você me pague o imposto em cima dele como se você tivesse vendido. E o imposto não é barato, é de 41%. Então pensa que você investiu 100 euros e esses 100 euros em 8 anos virou 200 euros. Quando chegar esses 8 anos, você vai ter que pagar 41 euros para o governo, por isso que para quem mora na Irlanda acaba sendo muito mais vantajoso você investir 100% em ações. Isso porque o imposto sobre ações, quando você vende a ação, é de 33%, bem menor do que 41% para ETFs, e você só paga esse imposto no momento da venda daquela ação. Também existe uma isenção fiscal anual quando você vende essa ação com lucro de 1.270 euros por ano. Mas, se você mora na Irlanda e não tem conhecimento nenhum sobre ações, sobre como analisar uma empresa, sobre como montar um portfólio diversificado, eu ainda acredito que a estratégia melhor para você iniciar a sua jornada seria investir por ETFs. Foi assim que, inclusive, eu comecei minha jornada. Eu comecei investindo 100% em ETFs, e aí, conforme eu fui estudando e criando conhecimento, repertório e base, aí eu migrei a minha carteira para hoje investir 100% em ações. Foi uma construção de estratégia. E eu tenho certeza que se você quiser uma carteira focada 100% em ações, você vai encontrar muito conteúdo aqui no canal para montar a sua carteira e fazer ela focada de acordo com o seu perfil de investidor. Se você decidir investir 100% em ações, vai levar mais tempo para você entender o efeito de cada empresa dentro do seu portfólio, e a melhor estratégia é você entender que a volatilidade existe e que para começar a investir você tem que ter uma boa reserva de emergência para te cobrir e te proteger em caso de qualquer eventualidade ruim que acontecer. Se você está perdido, não sabe por onde começar, eu também vou deixar aqui em cima nesse vídeo
vídeo um link de um outro vídeo onde eu te conto exatamente renda em euro, como começar, qual que é o primeiro passo, como escolher uma corretora. Também vou deixar aqui o vídeo sobre como montar uma carteira diversificada. Lá eu vou trazer exemplos tanto de como você pode construir uma carteira de ações ou como você pode construir uma carteira de ETFs. Um resumão aqui para a gente terminar esse vídeo. Se você estiver começando agora, um ETF de acumulação pode ser muito mais vantajoso. De modo geral, ele é o ETF mais eficiente dentro da zona do euro, com exceção para quem mora na Irlanda. Você pode sim trazer ações individuais para complementar o seu portfólio e para trazer um crescimento mais acelerado de acordo com teses que você acredita. E dividendos podem sim fazer sentido, mas você precisa observar a estratégia de tributação do país que você mora e ver se essa estratégia se encaixa no seu objetivo do momento. Se você estiver na fase de acumulação de patrimônio, pode ser que essa estratégia não faça muito sentido, mas se você já estiver naquela fase de usufruir aquilo que você conquistou, aí sim pode ser que faça muito sentido você ter uma estratégia pautada em dividendos. Caso você tenha gostado desse vídeo, já deixa o seu like. Se você não for inscrito no canal, se inscreve. E é isso, eu vou ficando por aqui e até uma próxima.